Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai que sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Ela ensina-nos o fundamento básico da nossa oração, que é o Pai Nosso. E quantas vezes nós não deixamos de rezar essa oração que o próprio Jesus nos ensinou? Quantas vezes nós não levantamos de manhã e não lembramos nem de fazer o sinal da cruz? Quantas vezes nós não nos deitamos com a preocupação que o mundo nos coloca e nós nos esquecemos até mesmo de agradecer a Deus por tudo que aconteceu naquele dia? Por mais que nós possamos não achar que aquele dia foi o melhor dia da nossa vida, mas nós temos que agradecer a Deus, porque Ele nos deu o dom da vida para acordarmos de manhã, Ele nos deu a sabedoria para resolvermos todos os problemas que nós enfrentamos durante aquele dia, e Ele nos deu a graça de poder retornar para a nossa casa são e salvos. Então são motivos para agradecermos. E nós não paramos nem para poder rezar um Pai Nosso, nem para poder rezar a oração que Deus mesmo pediu que Jesus nos ensinasse. Jesus mesmo fala, nós não precisamos enfeitar nas nossas orações, nós não precisamos inventar palavras, inventar coisas, fazer aquelas orações de 2, 3 horas. Nós precisamos simplesmente ser honestos de coração. Nós precisamos simplesmente rezar aquilo que Deus pede. E Deus já vai ler o nosso coração, Ele já vai saber o que nós pedimos. Ele já vai saber aquilo que nós queremos naquele momento. Só que o principal que Jesus até reforça no final dessa leitura, nós não devemos somente pensar em pedir que nós sejamos perdoados. Pedir que Deus tenha misericórdia de nós, pedir que Deus tenha compaixão de nós, que Deus perdoe a cada um, sendo que a gente não perdoa quem nos faz mal. Como que eu posso pedir uma coisa que eu não sei dar? Como que eu posso pedir o perdão a Deus se eu não sei perdoar o meu irmão? É difícil perdoar? Sim, é difícil. Nossa cabeça, muitas vezes ela não entende que o irmão cometeu um erro contra nós porque ele também é falho. Ela acha que foi de propósito, ela acha que foi intencional. Só que Deus nos pede isso. Deus nos pede que nós possamos parar, que nós possamos olhar, nós possamos entender aquele irmão e perdoar aquela atitude que ele teve contra nós. Que nós possamos perdoar de coração, para que assim, quando nós rezamos o Pai Nosso, para que assim, quando nós colocamos em prática tudo aquilo que o Pai Nosso nos pede, Deus possa perdoar também as nossas ofensas. Que do mesmo jeito que as pessoas nos ofendem, muitas vezes nós ofendemos muitas pessoas sem sabermos disso. E o pior de tudo muitas vezes nós não paramos para pedir perdão. Então, o Pai Nosso já nos reforça isso, que Deus nos perdoe a cada erro nosso, porque muitas vezes nós não paramos para ter a sabedoria de virar para aquele irmão que nós erramos e falar: meu irmão, minha irmã,
me desculpa, eu errei contra você, eu pequei contra você, me perdoa, eu fiz isso de errado. Assumir o erro não é ser menor, assumir o erro não é mostrar fraqueza, pelo contrário, quando nós assumimos que nós erramos, nós estamos mostrando que nós somos mais fortes, que nós temos consciência daquilo que nós erramos e não queremos errar mais. E é isso que Jesus nos pede nessa leitura de hoje. Nos evangelhos, encontramos várias passagens nas quais Jesus é apresentado orando no silêncio da noite, em profunda e prolongada comunhão com o Pai. Sua solidão não é vazia e está habilitada pela intimidade com o Pai, pelo sonho do reino, pelos rostos dos prediletos do reino, os pecadores, os pobres, os doentes e os oprimidos. Jesus, o artista do madeiro, soube esculpir belas palavras para expressar essa profunda intimidade entre o ser humano e Deus. É isso que encontramos na oração do Pai Nosso. Jamais palavras simples tiveram tanta profundidade, jamais um texto tão pequeno foi tão revolucionário. O Pai Nosso é a única oração que Jesus ensinou e resume de maneira simples sua mensagem, sua intenção e a sua missão. Nela, Jesus expressa intimidade com o Pai e seu compromisso com os outros, especialmente os mais pobres e sofredores. Se rezado com atenção e profundidade, o Pai Nosso é também para nós um itinerário de expansão de nós mesmos em uma proposta de descentramento. Ela não é uma fórmula a ser decorada, mas um projeto de vida cujas atitudes levam a uma assimilação progressiva da filiação e da fraternidade. O Pai Nosso é uma oração universal, porque é dirigida a todo ser humano de qualquer raça, cultura, religião, mas em especial aqueles que têm coragem de se esvaziar de si mesmo e de tornar eternos aprendizes. Aqueles que procuram a serenidade e a mansidão, aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que querem construir uma nova sociedade. Apesar de Deus ter muitos nomes nas diversas religiões, a deslumbrante oração ensinada por Jesus só aponta um nome: Pai. Pai é um nome que qualquer ser humano compreende, um nome que não fere nenhuma cultura e não fomenta nenhum sectarismo. Por isso, tudo que a oração do Pai Nosso pede é universal: Pai, pão, perdão, sendo que ao mesmo tempo muito judaico, muito cristão, ou seja, muito humano. Isso é ser cristão, na intimidade com Deus, poder dizer Pai ou Mãe, saber que estamos envolvidos pelas mãos providentes e cuidadosas do Pai, que somos presença de Deus no mundo e que Ele vive e se expressa em nós. Essa é a tendência da oração cristã. Nada mais, só isso: Pai, Mãe, proclamado e vivido. Para assim crescermos e sermos humanos a partir de Deus, poder dizer que o objetivo da oração é colocar-nos no Pai, inscrever-nos no seu coração. Eu sou no Pai, eu existo no Pai. A principal oração cristã não se reduz a um conjunto de pedidos, mas é a expressão de uma relação confiante e filial. Ao dizer Pai, Jesus dirigia-se a Deus como uma criança a seu pai, com a mesma simplicidade, o mesmo abandono confiante e o mesmo amor. Esta é a originalidade de Jesus. Ela é pura visibilização do amor e basta. O Abba de Jesus não é um Deus insensível e impassível, mas um Pai solidário que rompe as distâncias e se faz íntimo dos seus filhos e filhas. Não é o Deus que imprime culpa e controla comportamentos, mas um Pai apaixonado que deseja ardentemente ser conhecido e criar vínculos de amor. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.